Olá, meus queridos irmãos, muita paz, muita luz para todos. Hoje são 23 de junho de 2020, típico prévia de São João. Nós estamos no período da pandemia, não vai poder se fazer as festas tradicionais, mas estamos aqui na nossa reunião doutrinária de hoje, dando início. Convidamos a todos para a prece inicial. Amado Mestre Jesus, nós, os discípulos imperfeitos da tua mensagem de amor, com muita alegria e esperança em nossos corações, damos por iniciada mais uma tarefa do Centro Espírita Boa Nova, aqui em Feira de Santana. Em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, que damos por iniciado o trabalho, formulando votos de muita paz para todos nós. Meus irmãos, nós estamos dando início à reunião de hoje e temos como tema Bem-aventurados os pacificadores. Nós escolhemos o mês de junho para estudar sobre as bem-aventuranças e quem vai nos falar hoje é a nossa companheira Hélia Malta, expositora espírita. Hélia, com muito carinho, a palavra é sua. Boa noite, meu nome é Hélia. Eu recebi o convite de fazer esse trabalho de hoje, intitulado Bem-aventurados os pacificadores. E eu trouxe algumas reflexões para a gente fazer acerca do que a gente encontra basicamente no Evangelho segundo o Espiritismo e outros textos de Emmanuel. Para começar, o significado de pacificador. É uma palavra que a gente usa com alguma frequência e ela se parece com a palavra paz, então é fácil da gente distinguir o que seria o significado. Mas eu quis trazer porque há um sinônimo que nos interessa aqui, uma reflexão que a gente quer fazer. Então, pacificador é aquele que restabelece a paz, quem busca pacificar, apaziguar. Dois sinônimos importantes é conciliador e harmonizador. Primeiro restabelece, né? Como se a paz já estivesse naquele local e precisasse ser recolocada. Pelo menos assim foi a fonte onde eu peguei. E a outra coisa são o conciliador e o harmonizador. Harmonizar significa colocar peças diferentes juntas e fazer com que funcionem, com que não pareçam deslocadas. Isso serve para texto, para decoração, para comida, não é? Sabores que vão bem juntos, ou que um estimula e o outro ameniza, não é? E conciliador, conciliação de conflitos, conciliação de opiniões diferentes, de situações conflitantes. Então, quando a gente pensar em pacificador, eu queria que a gente não pensasse apenas em aquele que traz paz, porque parece abstrato. Aí, quando a gente pensa em conciliador, harmonizador, aí sim a gente está pensando nessa postura de juntar o diferente, de fazer funcionar, mesmo que não seja tudo muito homogêneo. Haroldo Dutra Dias tem uma tradução no Novo Testamento, e foi essa tradução que eu usei aqui, para 2 versículos do Sermão do Monte. O texto é intitulado Sermão do Monte, Bem-aventuranças. Está no livro de Mateus, é o capítulo 5, e os versículos 5 e 9 falam. No 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o versículo 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Haroldo, no texto, ele chama notas de rodapé para traduzir ou para dar outros sentidos ou explicar alguma palavra. Então, mansos está lá no rodapé como brando, pacífico, gentil, dócil e resignado. Então, mesmo que o tema de hoje seja bem-aventurados os pacificadores, a gente vê que há um sentido muito semelhante de pacífico com manso, com brando, com dócil, com resignado, né? Então,
os dóceis, os pacíficos, os gentis herdarão a terra. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, é intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E nesse capítulo, Kardec começa com uma orientação baseada, inclusive, no Evangelho de Mateus, e aí depois ele apresenta 4 textos que eu peguei um extrato para a gente discutir aqui. E logo então nessa introdução, Kardec e os Espíritos discutem conosco que Jesus estabelece a brandura, a moderação, a mansitude, a afabilidade, a paciência como uma lei. E por conseguinte, ele condena a violência, a cólera e até uma expressão descortês para com o semelhante. Então, e uma coisa importante que está lá é que é necessário levar em consideração a intenção. Então, a brandura e a moderação podem ser genuínas, ou seja, virtudes de fato adquiridas pelo indivíduo, mas também podem ser situações sociais, em que o indivíduo faz porque fica bem assim, e não porque ele realmente agiria daquela maneira. Assim como a violência, a cólera e a falta de cortesia com o semelhante, é importante avaliar a intenção, né? Quando estamos encarnados, conseguimos dissimular muito o nosso pensamento, nossa fala, com algumas situações, algumas máscaras que usamos sociais enfim, dissimulamos, né? Mas, no plano espiritual, os espíritos mais avançados percebem a nossa vibração, a nossa intenção, assim como os espíritos menos avançados. Então, a nossa vibração, ela não pode ser disfarçada. Então, por isso, a intenção é muito importante. Então, ser brando na vibração, ser brando no seu campo mental, né? E não apenas da cara para fora, da boca para fora. Há um parágrafo ou 2, talvez, com um comentário a respeito da injustiça na Terra versus a justiça divina. O primeiro pensamento interessante a respeito disso é que pode parecer que há injustiça na Terra, porque há, né? A gente observa a injustiça na Terra. Mas a gente não pode dizer que essa injustiça que os homens praticam ou aceitam é a injustiça divina, porque Deus é soberanamente justo. Então, quando na frase os brandos possuirão a terra, há uma discussão sobre isso no texto, né? Os bens na terra são adquiridos, ele usa uma expressão assambarcados, né? São pilhados pelos violentos. Historicamente é assim, né? Os países mais ricos ou os povos mais ricos iniciaram ou em algum momento fizeram fortuna pilhando outros, roubando, né? Pegando de outros. E até hoje, de alguma maneira, a sociedade talvez ainda se manifeste, se funcione dessa maneira. Então, os bens na terra são adquiridos pelos violentos. Isso então pareceria uma injustiça, em prejuízo aos que são brandos e pacíficos. Acontece que o objetivo da Terra e o nosso objetivo, o objetivo da nossa encarnação, é a evolução. Deixarmos de viver num planeta de provas e expiações, evoluirmos moralmente o grupo, a sociedade. Então, esses sofrimentos que hoje são causados pelo egoísmo vão deixar de existir a partir do momento em que os seres humanos forem mais fraternos, mais justos uns com os outros. De maneira que os brandos possuirão a terra, não possuirão o material, mas os brandos passarão a viver na terra, porque é um movimento natural que devemos fazer, que a humanidade vai fazer. Se amenizar, se fraternizar, não é? Se pacificar.
Então, ele apresenta um pouco isso, porque de fato a frase os brandos possuíram a terra fica parecendo que ele está prometendo que todos os violentos seriam eliminados, retirados, e sobrariam os brandos e pacíficos na terra. Sobrarão, mas num movimento contínuo de evolução dos povos. E aí o Evangelho traz 4 textos. Eles são intitulados Afabilidade e Doçura, A Paciência, Obediência e Resignação e a Cólera. Aí eu intitulei aqui para a gente discutir, para ser pacificador. Porque veja, se Kardec apresenta uma introdução sobre os brandos e pacíficos, e na sequência de todas as comunicações dos espíritos, né, de tudo que ele tinha para escrever naquele capítulo, juntar naquele capítulo, ele escolhe 4 textos com esses títulos. Eu entendo que ele, na orientação dos espíritos, entenderam, ouviram, né, concluíram naquela época, que estas 4 ações, posturas, virtudes ou eliminação, né, de dificuldades, como a cólera, seriam um caminho para ser brando e pacífico, para ser pacificado ou para sermos pacificadores. Então, eu que coloquei esse subitem, ele não existe para ser pacificador, mas veja, ele começa falando de afabilidade e doçura. Primeiro ele diz que afabilidade e doçura são manifestações de amor ao próximo, de forma que algumas pessoas, ou de forma que todas as pessoas naturalmente serão capazes de afabilidade e doçura a partir do momento que conseguirem desenvolver plenamente o amor ao próximo. Nós ainda estamos num estágio um pouco atrás disso. Às vezes somos afáveis e dóceis com aqueles que nos são caros, nem sempre com aqueles que nos são caros, não é? Às vezes as relações mais próximas são muito conflituosas também. Mas seria, e aí a gente, esse próximo é próximo, família, são aqueles que a gente escolheu, mas o próximo aí é a irmandade, né, os humanos. Então, aquele que desenvolveu o amor ao próximo, naturalmente consegue ser afável e dócil, né? Logo na sequência do texto, ele nos chama a atenção para o verniz social, que é o quê? É o treino que recebemos na nossa educação, nos ambientes onde circulamos socialmente e que faz com que tenhamos então esse verniz, essa casca educada, gentil para com os outros. Mas que isso nem sempre corresponde ao nosso coração, aos nossos anseios, né? À nossa identidade. E ele também fala de um terceiro item, que são os benignos, socialmente benignos, e que são tiranos no ambiente doméstico, submetendo aqueles mais próximos de si a um verdadeiro sofrimento, dada a sua tirania. Não é? Então ele chama atenção para a gente, aí eu volto, né? A gente estava falando que eu tinha entendido que este capítulo ele nos indica situações e caminhos para sermos pacificados e depois pacificarmos os ambientes onde passamos. Então, entender a necessidade de desenvolver o amor ao próximo, prestar atenção na nossa afabilidade, que é apenas verniz social, e também essa reflexão a respeito de como conseguimos ser benignos fora de casa e como somos dentro de casa. Um segundo texto que ele nos apresenta, então, é intitulado A Paciência. E aí, na hora que eu vi o texto, eu pensei que ele discutiria algo do tipo a paciência com relação às dificuldades que temos, todos enfrentamos. Mas olha só, ele apresenta a necessidade, logo no início do texto, de perdoar aqueles que Deus nos colocou no caminho para testar a paciência, a nossa paciência. Então, todos vivemos situações e passamos por relações humanas em que a nossa paciência é testada. A nossa boa vontade com o outro, de fato, é testada. Né? E ele chama a atenção disso, da importância disso. Né?
E também uma questão, aí sim, um pouco do que eu tinha pensado no início, que é reconhecer que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Porque muitas vezes a falta de paciência faz com que nós percamos a afabilidade, a doçura, que nós deixemos de ter uma postura pacífica para sermos mais agressivos, porque perdemos a paciência com determinada situação. Veja, aqui eu não estou interpretando, falando que devemos ser tolerantes excessivamente, cada um sabe a sua medida e a vida é muito complexa para caber aqui num slide, mas e depois cada um deve de fato ler o texto para fazer suas próprias reflexões. Mas ele fala que a paciência também faz parte do reconhecimento de que as bênçãos que temos, ao botar tudo na balança quando estamos passando por determinadas situações ou na nossa vida cotidiana, elas são mais numerosas, as bênçãos são mais numerosas que as dificuldades pelas quais vivemos ou passamos. Então, na continuidade, ele apresenta um texto chamado Obediência e Resignação, um pouco nessa ideia que a gente está falando de entender o peso das dificuldades, mas também o quanto somos abençoados. Ele diz que o fraco não pode ser resignado, então, ser resignado é uma marca daqueles que conseguiram desenvolver essa força, porque entender que você só pode ir até um determinado ponto e que depois daquilo você tem que esperar acontecer, você tem que depender de outrem, às vezes é um movimento difícil de fazer. O orgulhoso e egoísta não pode ser obediente, não se submete. Ele não aceita que outro controle ou que esteja no controle de outro algo que ele gostaria que acontecesse ou que fosse de outra maneira. Tem uma frase interessante nesse capítulo que diz assim: é necessário compreender e se submeter à impulsão que as provas nos fornecem. Numa figura de linguagem do tipo, somos impulsionados para frente todas as vezes que vivemos, compreendemos e nos submetemos às provas. Então, as dificuldades que passamos, pelas quais passamos, elas nos impulsionam para frente. Isso faz parte desse pensamento resignado, não é? E de um estímulo para que sejamos obedientes a determinadas situações. E o último texto que ele apresenta lá é sobre a cólera. E esse texto é muito interessante porque em um determinado momento ele faz uma comparação e ele diz que a cólera é uma demência passageira. Veja que figura de linguagem importante dizer que quando estamos coléricos, irados, estamos temporariamente dementes. Não raciocinamos com clareza, não compreendemos com clareza, não nos expressamos da melhor maneira. Demência passageira. Então ele diz o seguinte, e ele também faz essa reflexão que é muito importante que cada um, que nós, né, todos façamos. O orgulho nos induz a julgar-nos mais do que somos. E aí ele dá alguns exemplos, eu juntei tudo num parênteses. A nossa posição, se a nossa posição social for colocada numa situação vulnerável, o orgulho nos induz a julgar que nós não podemos, nós não pertencemos àquele lugar. As vantagens que obtemos ou que temos por causa do trabalho que exercemos, por causa da família a qual pertencemos, por causa dos amigos que temos. Então, toda vez que isso é ameaçado, o nosso orgulho é cutucado. E isso pode nos levar a um momento colérico, né? Ou a um tempo colérico. Os privilégios que temos. E aí, sobre privilégio, eu queria fazer um parêntese do parêntese. Porque agora, com essa discussão sobre o racismo, tão disfarçado e tão aceito na nossa sociedade, na necessidade de a gente compreender um pouco mais, eu tenho tentado, né, refletir sobre isso. A gente ouve sobre privilégio branco,
E fica parecendo estranho, porque aí você pode pensar assim, mas tudo que eu consegui, eu batalhei, minha família tinha dificuldades, e eu me esforcei, e enfim, tudo foi muito galgado, não tive privilégio. Mas se a gente pensar no caso do privilégio branco, que é o exemplo de um privilégio que eu quis usar aqui no texto, se a gente pensar que só pelo fato de ser branco você não sofreu dificuldades, você não foi barrado, as pessoas não esperavam menos de você só por esse motivo, isso é um privilégio, é o privilégio branco. Então, fora o problema histórico, né? Então é importante a gente tentar ouvir e entender e fazer a reflexão, porque na hora que você lê, você pensa, não, nunca tive privilégio, não. A minha família sempre lutou muito, a gente, né? Nada foi de mão beijada. É uma expressão que a gente usa muito na minha casa. Nada foi ou é de mão beijada. Verdade. Mas é importante a gente pensar que ainda assim temos privilégios. Se tivemos, por exemplo, uma família minimamente organizada, perto de tantas outras disfuncionais, isso é um privilégio. E aí a gente pode estender essa ideia de privilégio para tantos outros conceitos, né? E o alto valor. O orgulho ferido nada mais é do que a gente pensar que eu tenho um valor e que o outro, que a situação me diminuiu. E isso faz com que a pessoa às vezes fique muito raivosa, colérica. E aí então ele explica sobre isso, né, essa reflexão, e ele nos chama a pensar sobre isso, sobre se a gente visse de fora uma ação nossa enfurecida, será que a gente não ficaria envergonhado? Então ele faz uma reflexão sobre isso, e eu acho que o cerne desse texto é essa questão do orgulho, é a gente avaliar aonde o nosso orgulho dói, né? Aonde o nosso orgulho, porque todos somos orgulhosos, mesmo que a gente não perceba. Então tomar consciência dele é o primeiro ponto. Então veja, Kardec, para falar de brandos e pacíficos, ele fala do amor ao próximo, ele fala da paciência, e da paciência que permeia as nossas relações, e da paciência que é necessária para passar pelas vicissitudes da vida, para ser brando e pacífico, a obediência e a resignação, e o controle, domínio, compreensão da cólera, do momento colérico que temos e das explosões que isso pode causar. Aí eu escolhi dois textos que falam sobre pacificadores, que estão no livro Ceifa de Luz. O primeiro que eu apresento aqui é o texto número 54, que é intitulado Na Cultura da Paz. Vamos pensar que cultura da paz seria um grupo A cultura da paz é uma forma de pensar, de entender a vida, de viver a vida de um grupo de pessoas. Porque a cultura não é a cultura de um indivíduo só, né? Ele está inserido numa cultura de acordo com o local onde ele vive. Então, quando Emmanuel, nesse texto, usa esse título, Na Cultura da Paz, estamos falando de algo coletivo, de uma construção coletiva. Saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, aquele velho conselho, como desejamos que as nossas sejam respeitadas. Veja que esse respeito à opinião alheia toca no amor ao próximo, toca na paciência que Kardec nos apresenta no Evangelho, né? Porque às vezes a opinião do outro nos parece absurda, nos parece muito estranha, mas aí é a afabilidade, o respeito e o espaço que o outro tem também. Colocarmos na posição de dos companheiros em dificuldades, a fim que saibamos ser úteis. Nos colocar na posição de, porque às vezes a gente nunca viveu aquela dificuldade que o outro está vivendo, e é difícil até nos colocar a gente não faz ideia. E uma outra coisa mais perigosa que vem do não fazer ideia é reduzir, é diminuir.
É quando a gente olha a dor do outro e pensa, que exagero. Quando a gente vê o drama que o outro está vivendo e pensa, mas é tão simples de resolver isso. Então, é simples porque a dor é do outro, não é a nossa, porque senão não seria tão simples assim. Então, nos colocar na posição do outro para tentar ser útil de verdade e não apenas ter uma postura desdenhosa. Né? Calar referências impróprias ou destrutivas. Evitar, então, dessa maneira, comentários que poderiam piorar a situação, entristecer ainda mais o outro e nada contribuir. Aquele filtro do que a gente vai falar é um exercício muito importante, porque de fato às vezes falamos e pioramos a situação e colocamos mais lenha na fogueira, como a gente costuma dizer. Ou seja, a gente fomenta uma situação que ela já estava difícil antes da gente chegar. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Aí a gente tem uma questão também com relação ao orgulho nesse item. Né? É muito comum a gente pensar que a nossa dor dói mais que a do outro. É muito comum a gente pensar que a minha urgência é maior do que a do outro. No dia a dia isso reflete numa coisa idiota do tipo, eu estaciono na vaga de deficiente físico. Não sou deficiente, mas eu estou com muita pressa, é muito urgente o que eu tenho que fazer e é muito rápido. Ninguém vai chegar aqui agora, não vou atrapalhar. A minha aprovação não é diferente da do outro. Aquela vaga é reservada para aquele indivíduo e a minha urgência não me dá o direito de parar ali. Né? Consagrar-nos ao cumprimento das nossas próprias obrigações. Engraçado pensar que Emmanuel precisa nos lembrar que a gente tem que fazer a nossa obrigação. E aí, com relação a isso, por quê? Tem a questão de fazer a obrigação e também tem a questão de fazer o mínimo. Né? Eu poderia fazer um pouco mais, eu poderia responder um pouco melhor, mas se minha obrigação só vem até aqui, eu só vou até ela. E também só faço na última hora, no último minuto, a hora que não tem mais jeito de resolver de outra maneira. Né? E isso também nos leva a outras urgências. Então, se a gente posterga os nossos compromissos, sempre a resolução deles vai ser urgente, porque eu não resolvi no primeiro dia. Isso leva à angústia, isso leva à pressa e muitas vezes a um movimento colérico. Se a gente chega num lugar para resolver, sei lá, uma situação no Detran e tem uma fila enorme e o sujeito só tem um funcionário e o equipamento está fora de... a internet cai, o sistema cai. E aí eu não resolvi antes, eu achei e eu acho que a minha aprovação e a dificuldade é mais urgente que a de todo mundo ali, não é? Eu não respeito aquele que está ali me atendendo, que é um funcionário, e aí veja como a gente se embola e como isso tudo interfere no nosso comportamento brando e pacífico que seria o desejado, né? Que é o que ele está falando com a gente. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes. Ele já falou disso um pouco antes, ele retoma essa questão de cooperar, de colocar a serviço do outro, né? Cultivar o prazer de servir. A gente às vezes não tem prazer de servir, a gente às vezes faz porque tem que fazer. Mas a gente queria estar fazendo outra coisa mais prazerosa que não servir. Qual é a importância do prazer de servir? Quando a gente lê, por exemplo, romances de André Luiz e a gente descobre um plano invisível, espiritual, operoso, funcionando, cheio de gente, cheio de tarefas, cheio de funções determinadas, ali a gente observa o genuíno prazer de servir. O indivíduo está ali porque ele reconhece a necessidade de trabalhar pelo outro. Na maioria das vezes, esmagadora maioria, o indivíduo não está trabalhando para si, ele faz para o outro. E ao fazer para o outro, ele aprende, ele angaria recursos, simpatias, se fortalece
para aí sim resolver suas questões. Ele diz semear o amor entre amigos e inimigos, especialmente semear o amor entre os inimigos, seria uma questão importante nesse tema que a gente está falando dos pacificadores, porque fala da necessidade de termos uma relação harmonizada, não é? Com o diferente, com o opositor, com o adversário. Sempre vai ter gente que não pensa como a gente, que não concorda com as mesmas coisas, né? Jamais duvidar da vitória do bem. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas atualmente com essa enxurrada de informações, TV, rádio, internet, redes sociais, muita coisa sendo transmitida pela internet, a gente tem uma enxurrada de informações e às vezes isso dá uma certa tristeza na gente, uma sensação de que está demorando muito para passar, está demorando muito para resolver, né? Então, e em outras situações, não a nossa atual situação de pandemia, mas a sensação de que o mal prevalece, né? A gente vê muita notícia ruim chama atenção, não que as empresas, as reportagens não deveriam mostrar, mas a gente acaba às vezes perdendo um pouco o foco, um pouco a fé. Então é importante esse último comentário dele. E aí eu passo por outro texto também do livro Ceifa de Luz, que Emmanuel resolveu intitular de No Erguimento da Paz. Então a gente estava falando da cultura, da ideia de como fazer para criar essa cultura coletiva, essa ideia coletiva, esse comportamento coletivo de paz. E agora ele chama de no erguimento, né, na construção, na subida da paz. Ele começa com um comentário que combina com um comentário que está no Evangelho, no capítulo 9, eu vou falar logo em seguida. Ele diz assim: efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências do planeta. Importantíssimo. Nunca vimos tanto avanço. Nunca em 10 anos passados, tanta inovação aconteceu. Né? Se a gente pegar lá, entre 1900 e 1910, o avanço da ciência nesse período, e, por exemplo, agora, 2010, 2020, o avanço. E é assim porque o conhecimento é cumulativo, porque hoje nós temos outros meios de divulgação. É de se esperar que a gente tenha essa característica, né? Esse progresso das ciências, e isso é fantástico, maravilhoso para a gente. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, então veja que ele coloca uma reflexão de que o que ele vai apresentar é superior, é mais importante que o progresso das ciências. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. E quem são esses obreiros? Uma coisa importante que eu aprendi no Espiritismo, no estudo, é que a misericórdia de Deus se faz no homem, ela se apresenta para nós através de outras pessoas. Então, a misericórdia de Deus se expressa através de irmãos, trabalhadores do bem, encarnados, mas ela também se expressa através de trabalhadores desencarnados. Deus teria poder para resolver assim, como se fosse uma varinha de condão, mas não, é um aconselhamento, é alguém que ouve a minha história no plano espiritual, ou que sabe da minha história e que me aconselha. Sou eu indo trabalhar numa zona umbralina e vendo que alguém caiu por um motivo parecido com o meu e eu posso ajudar essa pessoa. Eu que aprendo com o ambiente. Então veja, a misericórdia de Deus depende desses obreiros. E os obreiros crescem ao fazer a obra. Né? Então ele diz que nós necessitamos de obreiros do bem para assegurar a paz.
E aí, então eu repeti, necessitamos de obreiros do bem para a gente poder ver as ideias que Emmanuel nos apresenta. Ele diz assim: dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. A necessidade de a gente conseguir contribuir ou calar. Então, eu posso contribuir, eu contribuo. Se o que eu vou falar não favorece em nada a situação, que eu me cale. Muitas vezes a gente fomenta a insatisfação, a gente apresenta outros elementos venenosos e a gente não favorece o entendimento fraterno, nem se a gente estiver diretamente envolvido, nem se a gente estiver ouvindo uma história de alguém. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar a extensão com críticas destrutivas. Sobre perceber a existência do erro e corrigir, aconteceu recentemente uma situação doméstica e isso me fez refletir agora aqui quando eu fui trabalhar esse item, que é o seguinte: a gente ensina, por exemplo, uma criança, no caso do meu filho, que se ele fez algo errado, é importante que ele peça desculpas, mas é bastante importante que ele tente corrigir aquilo que ele fez. Então ele derrubou, ele pega. Ele sujou, ele tenta limpar. E a gente ajuda e ele aprende a correção, a reparação do que ele fez. E aí outro dia eu estava fazendo uma coisa na cozinha e caiu um pano de prato, que é pano de copa, às vezes guardanapo, as pessoas às vezes usam essa expressão, era um pano de cozinha, um paninho de enxugar prato. E o pano caiu, eu não tinha visto, eu estava de costas. Aí ele chegou, ficou parado do lado do pano, estava caído, ele estava comendo alguma coisa. E ele falou para mim assim: mamãe, o pano caiu. Aí eu falei: foi você que deixou cair? Não, eu falei assim: por que você não pegou? Aí ele disse: porque não fui eu que deixei cair. Aí é a hora que a gente aproveita para ensinar: filha, mas se eu tô de costas e não vi, se você sabe que o paninho é da casa, colabore, né? Pegue, mesmo que não tenha sido você, seja gentil. Mas esse relato é porque muitas vezes a gente se comporta num padrão infantil, num padrão de não querer nos responsabilizar ou não conseguir nos responsabilizar. Não querer cooperar num padrão egoísta de apenas querer ser atendido. Então veja como essa ideia da imaturidade infantil se encaixa muitas vezes no nosso comportamento adulto, né? Perceber a existência do erro e se dispor a sanar, claro, se for possível fazer isso, né? Dos que enxergam problemas, procurando solucionar em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que desculpam ofensas, avançando no esquecimento. Aí a ofensa, a desculpa da ofensa, tem uma larga penetração com o perdão, com esse desenvolvimento do amor fraterno, é fundo essa questão. Pronunciar palavras de conforto e esperança, edificando fortaleza. Às vezes acontece da gente ter contato com alguém que é muito negativo e que todas as intervenções que a pessoa faz são tristonhas, são trágicas, né? São difíceis. Então, que a gente avalie nossa posição, eu não estou falando isso para que a gente observe o comportamento alheio, mas que a gente observe o nosso e veja se a gente também não está aquela pessoa que alguém diz: eu machuquei meu pé, aí a gente fala: mas eu também, você não sabe o que aconteceu comigo. E a gente conta uma tragédia ainda maior, ao invés de simplesmente ouvir, tentar fazer um benefício ali com o que a pessoa está falando. Necessitamos de obreiro que apagam o fogo da rebeldia e da crueldade. Não fomentar, né? Com exemplos de tolerância. Isso é bastante comum quando a gente vê um crime que nos choca, ou um crime que nos apavora, não é uma coisa horrível com criança, e a gente vê aquilo e a gente às vezes contribui com a conversa, com o pensamento alheio, no sentido de vingança, de fazer pior com o outro para que ele entenda, não é? Então o agressor de uma criança, o que ele merece é o pior, ele merece mais agressão, ele merece outras coisas, né?
a pessoa que comete crimes hediondos, tal. Então, a gente não precisa acender esse fogo da crueldade, por exemplo, né? A gente tem uma justiça que cuida disso. Nós não precisamos compactuar com isso, mas também a gente não precisa fazer comentários que vão atrair ou vão mudar a nossa vibração e que nada contribuem para a solução da situação. Dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores. Eu diria que a gente sem acusar os vencedores, mas também sem acusar o vencido. Porque muitas vezes a gente vê uma queda meio anunciada. Uma pessoa que já vinha tendo uma conduta difícil, uma conduta, né, errada. Se a gente pôde avisar ou conversar com a pessoa ou não, e a pessoa insiste. Ela é dona do livre-arbítrio dela, ela insiste. E aí, num determinado momento, ela cai, ela sofre um revés causado muito por aquilo, né? Recomendo Livro dos Espíritos, capítulo 5, Causa das Aflições, causas atuais e causas anteriores. Então, quando Kardec nos apresenta as causas atuais, a gente percebe que muito do que a gente sofre é a nossa conduta mal avaliada, que tem consequências. Então, quando a gente observa uma pessoa vencida ou uma pessoa caída, que a gente consiga avaliar isso, né? Que às vezes era um erro que a gente já tinha previsto, e aí ao invés, eu te avisei, eu te falei, né? Isso não contribui, mas também acusar o outro lado, sem acusar o outro, o criminoso, né? É conseguir fazer uma prece pelo ladrão, que é uma prece pelo assassino, que é uma coisa tão difícil. Pensar como está se sentindo a mãe daquele sujeito. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos, que servem sem queixa. De novo aparece a ideia do serviço, né? É muito comum no Emmanuel. E aí eu caminho para as minhas considerações finais. Eu preparei 4 slides para a gente encerrar essas reflexões. No Evangelho capítulo 9, ele apresenta um texto que soma o que eu tinha falado ali com o Emmanuel. Cada época é marcada com o cunho da virtude que a pode salvar, ou o vício que a pode perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Então, a atividade intelectual pode nos salvar. O nosso vício, que pode nos fazer perder, ou que pode fazer com que nos percamos, é a indiferença moral. Então, caminhamos largamente na ciência, mas a gente esquece, inclusive, que a ciência também é a ciência humana, é a ciência da sociologia, é a ciência que estuda os movimentos sociais e as grandes injustiças. A gente também precisa dar ouvidos e aprender com essas reflexões, porque nós estamos indiferentes, às vezes, moralmente. E aí eu preparei algumas perguntas para a gente pensar sobre isso, né? O que nós precisamos pacificar nos nossos tempos? Como estamos usando as informações que recebemos? Eu não gosto de usar, aprendi isso, né? Nunca fui assim sempre. Palavras em inglês ou palavras em outra língua para coisas que o nosso vocabulário já tem estabelecido e dá conta. A língua portuguesa é muito boa, muito bonita, um vocabulário muito amplo. Então, fake news são notícias falsas, notícias inventadas. Então, eu vou me referir dessa maneira. Então, a pergunta é, como estamos usando as informações que recebemos? Muitas vezes, a gente recebe notícias, principalmente em grupos de rede social, que parece verdade. Fala de uma coisa que parece que a pessoa fez. É um contexto que parece ser real. Mas se a gente não tem como verificar em sites ou locais de informação real, checada, porque grandes grupos jornalísticos checam para não informar errado, mentira, se a gente não checa a informação, a gente está passando para frente a informação errada, falsa, mentirosa, e a gente ajuda a prejudicar outra pessoa ou outra situação. E dessa maneira nós somos juízes do tribunal da internet. Aparece uma notícia que fulano, né, um rompimento de um casal,
não sei quem que roubou determinada situação. E imediatamente a gente tem uma opinião para dar, sem nem terminar de ouvir, sem checar, porque aquilo cala numa necessidade que a gente tem e a gente passa para frente. Então, isso também é ser pacificador. Não é ser indiferente moralmente, sendo que a gente já tem informação, a gente já sabe que a gente não deve fazer isso, né? Como poderemos nos colocar a serviço? Agora, nessa época de pandemia, ou depois, quando a pandemia diminuir ou dissipar ou deixar de ser uma pandemia, em que a gente vai ter, ou já temos, né, mas em que a gente vai para a rua ver uma sociedade economicamente numa situação muito difícil, como a nossa, mas a gente vai começar a ver o outro, né? Uma situação, uma indiferença moral, porque a minha dor é mais forte do que a do outro, né? Quais são as grandes lutas do nosso tempo que precisam ser pacificadas? E aí eu coloquei grandes lutas no sentido de necessidade de mudança social na nossa forma de enxergar as coisas e que faz muita diferença na justiça social, na vida de outras pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, das questões de gênero, a gente pensa que isso já está superado, que hoje as mulheres podem trabalhar e podem fazer diversas coisas, mas o gênero está, as dificuldades do gênero ou dificuldades das mulheres, elas estão nas pequenas coisas, na divisão de tarefas domésticas, na violência contra a mulher, nas pessoas que a gente pensa que tem uma relação estável, que de repente a gente descobre que aquela pessoa sofria um abuso moral, né, por exemplo, dentro de casa ou numa relação. Então, não é besteira. Se alguém está falando sobre isso, vamos ouvir. Vamos procurar ler a respeito para que a gente não tenha essa indiferença moral. E para a gente entenda onde a nossa posição precisa ser pacificada, né? Da mesma maneira com relação ao racismo. Não basta dizer eu não sou racista. Você precisa raciocinar sobre isso. Ler, ouvir de alguém a respeito. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu assisti uma palestra há uns anos atrás de um sujeito que falava sobre racismo estrutural. E quando eu cheguei, eu achava que racismo estrutural era algo do tipo o racismo dentro das instituições, estrutural na estrutura. E aí eu entendi que é muito mais do que isso, que é o racismo na nossa estrutura cultural. É o que a gente aceita como normal e não é normal. Então veja, parece que a Hélia está mudando o foco do tema da palestra? Não. Isso é pacificar, porque a partir do momento que eu entendo a dor do outro, que eu me coloco no lugar, eu como branca me coloco no lugar de alguém que é seguido dentro do supermercado apenas por causa da sua cor de pele, eu estou tentando promover a pacificação. Eu estou me colocando a serviço do outro para tentar mudar uma realidade que é muito dura para essas pessoas e que aqui no Brasil corresponde a 50%. É muito bonito postar no Instagram uma tela preta escrevendo Black Lives Matter sem saber que isso é um movimento social muito antigo, sem saber que isso está aqui no Brasil e que a gente ainda não fez nada sobre, né? E aí outros itens que eu vou passar, que é a orientação sexual, o nosso preconceito com relação a isso, a nossa desinformação, né? Os direitos civis desses grupos e de vários outros. Até meu marido começar a trabalhar numa universidade que tem vários alunos cegos, cegos não surdos, eu nunca tinha parado para pensar na realidade dessas pessoas. É assim mesmo, é normal, mas agora que eu estou ciente da situação, eu não posso mais voltar para o mesmo lugar onde eu estava. Entendem? Então, as questões sobre a nossa democracia, sobre a política, sempre pensando em não sermos indiferentes moralmente, mas também termos uma postura pacificadora, conciliadora. A gente precisa de arrumar uma forma de harmonizar as coisas, as situações. Os seres humanos são diferentes e é essa a beleza da coisa. A gente não está aqui num ambiente pasteurizado igual desenhozinho, né? Todo mundo igualzinho, cada um de um jeito. A caminhada evolutiva foi diferente e é diferente de um indivíduo para o outro. Então, respeitando isso e não sendo indiferente à dor do outro,
a gente consegue ter uma postura mais amena. No Evangelho, também no capítulo 9, há um comentário assim: segundo a falsíssima ideia de que não lhe é possível reformar a própria natureza. Veja, não é segundo a falsa ideia, é a falsíssima. Escolheram um superlativo para falar que a ideia é muito, muito falsa. De que não é possível reformar a própria natureza humana, o homem se dispensa de empregar esforço para se corrigir. Então, tudo isso que a gente conversou aqui hoje deve, e a ideia é que a gente faça uma reflexão. Eu fiz durante o estudo e agora durante a apresentação, e isso fica comigo, e eu caminho um pouco, percebo que, que não consegui entender muito bem, ou que não consegui praticar muito bem, é assim mesmo. Mas a gente precisa estar ciente que é possível sim reformar nossa própria natureza. Porque precisamos empregar esforço para isso, para nos corrigir, porque o objetivo da encarnação é esse, né? Se a gente viver sem a ideia de que podemos melhorar, é uma vida 0 a 0. E agora então, no fim mesmo, um texto que está lá no texto, um desses textos aí que eu apresentei de Emmanuel, um pedacinho. Buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea de vez, e que é sempre o fruto do esforço de cada um. Então é um esforço individual, eu na minha casa, você na sua, através da nossa melhoria moral e na sequência do nosso exemplo e da nossa prática nos meios onde andamos. E é assim que a gente consegue isso, né? Meus irmãos, eu agradeço imensamente a oportunidade, tanto a oportunidade de contribuir com esse estudo, mas também a oportunidade de pensar a respeito, de falar um pouco sobre algumas coisas que venho aprendendo, muito nesse intuito, de contribuir, de servir, né, com não enterrar o talento, mas também de crescer junto, né, porque todas essas reflexões são válidas para todos nós. Eu agradeço a oportunidade, desejo a todos uma noite de paz e a gente vai fazer uma prece final. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que estejamos protegidos durante esses momentos de risco, mas que também nós possamos aproveitar esse tempo de recolhimento para reflexão, para cultivo dentro da nossa família, que é o local nuclear, e a partir daí nós possamos pacificar os caminhos por onde andamos. Que assim seja. Amém. Aí, meus irmãos, finalizamos o trabalho de hoje. Muito obrigado, Hélia Malta. Hélia, meus amigos, é essa alma querida que já contribui com a nossa casa há muito tempo. Ela é trabalhadora da Sociedade de Estudos Espíritas Feirense e expositora espírita, vem trazendo um trabalho assim de reflexões e de estudos muito importante para a nossa comunidade espírita. E nós anunciamos a próxima semana, dia 30 de junho de 2020, bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça. Será o nosso irmão Roberto Lago, trabalhador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Queremos agradecer a todos vocês, todos os companheiros que contribuem com o Centro Espírita Boa Nova, aqueles que nos ajudam a fazer existir esse projeto na prática. E queremos pedir também que se inscrevam e consigam outros amigos, outras pessoas para se inscrever em nossas redes sociais. Centro Espírita Boa Nova, canal do YouTube e Facebook, Centro Esp Boa Nova, o nosso canal do Instagram. Aproveitando a oportunidade, nós temos uma novidade importante, que será no dia 1º de julho, às 20 horas, uma live da banda Forrozão do Capitão, através do nosso companheiro Ardisson, esse amigão e companheiro nosso, que está aí fazendo uma live em prol do Centro Espírita Boa Nova, para que possamos arrecadar, através de doações, cestas básicas para as comunidades que nós levamos alimentação.
Campo do Gado Velho, que é o bairro São João, Santo Antônio dos Prazeres e Conceição 2, Pau de Légua, uma comunidade atrás da UFES. Então, e bairro do Aviário também, onde nós temos lá 80 famílias, aproximadamente, de muito baixa renda, e nós queremos levar essa mão solidária. Então, Forrozão do Capitão, a live dia 1º de julho de 2020, às 20 horas. Conto com todos vocês para poder curtir, participar, assistir essa live, fazer a sua doação através do QR Code, para que possa ajudar tanto a banda Forrozão do Capitão, quanto ajudar as obras do Centro Espírita Boa Nova, e também tem uma companheira que faz parte de uma instituição de animais de rua, animais perdidos, que também vai poder receber uma parte dessas doações. Muito obrigado a vocês que nos assistem e até o próximo encontro. Grande abraço.